Olá, pessoal! Eu sou o professor Carlos Humberto e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje, o nosso conteúdo é subtração de números naturais. O objetivo da nossa aula é efetuar subtração com números naturais, identificar os nomes dos termos da subtração e entender que no conjunto dos números naturais, a subtração só é possível quando o minuendo é maior que o subtraindo. Esses objetivos eles estão relacionados à seguinte habilidade: resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando para isso estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, para iniciar, vamos lembrar aqui quais são as ideias que estão relacionadas à subtração. Ela é uma operação que está muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e envolve situações relacionadas a tirar, comparar e a completar. Então, vamos aqui a alguns exemplos que envolvem essas três ideias. Vamos iniciar pelo exemplo relacionado à ideia de tirar. Então, em um ponto de ônibus havia 38 pessoas. No primeiro ponto, desceram 17 pessoas. Quantas permaneceram no ônibus? Observem vocês que aqui a gente tem essa ideia do retirar, né? Então, tem um ônibus, nesse ônibus 38 pessoas desceram, ou seja, dessa quantidade total, que é 38, eu retirei, desceram do ônibus 17 pessoas. Quantas ficaram ali? Então, observe que o tempo todo, no nosso cotidiano, nós estamos trabalhando, nós estamos operando com essa ideia da subtração, de retirar uma quantidade de um total. A outra é comparar. Vamos ao exemplo. Alice tem uma coleção com 72 figurinhas e sua irmã tem 94. Quem tem mais figurinhas? Então, observe que aqui nós precisamos comparar duas quantidades. E nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, é bem fácil de a gente realizar essa comparação. A gente usa, às vezes até de maneira bem discreta, essa ideia de comparar que vem da subtração. Nós temos a Alice com 72 figurinhas, né? Então aqui é a quantidade total que ela tem, e a irmã dela com 94 figurinhas. Então, a gente consegue fazer essa comparação só observando qual número é maior e qual número é menor. Mas, implicitamente, nós temos aqui uma comparação através da subtração. Eu preciso, então, diminuir 94 de 72 para entender que existe aqui um número maior. Nesse caso, como são números pequenos, são números que a gente já lida no nosso cotidiano, nós conseguimos fazer essa comparação, né, de cabeça. O 94, obviamente, é maior do que o 72. Então, essa ideia de comparar, ela vem lá da operação de subtração. Nós temos aqui a outra ideia, que é completar. Então, o exemplo. José quer comprar uma mochila que custa R$ 56, mas ele só tem R$ 42. Quanto falta para ele ter o valor para realizar a compra da mochila? Então, aqui a gente tem novamente essa ideia da subtração relacionada a completar. Você tem um valor total que é 56 e um valor que não está equivalente a esse 56, que não é igual, nesse caso aqui, o 42. Então, falta quanto para chegar nesse 56? Eu preciso completar, eu preciso acrescentar uma determinada quantidade para chegar lá no 56. Nesse caso, se eu faço a subtração, eu consigo identificar qual valor está faltando para completar, para o 42 chegar até o 56. Nós temos outras ideias relacionadas à subtração, porém essas três são as que a gente mais lida no nosso cotidiano. Dito isso, vamos então pensar aqui no algoritmo da subtração, ou seja, como a gente resolve uma conta ou como você está acostumado no cotidiano da sua escola, como a gente arma uma conta de subtração. Primeiro, nós vamos nos atentar para os termos. Cada parte do algoritmo, da continha de subtração, vai receber um nome.
A primeira parcela, nós chamamos ela de minuendo, a segunda nós chamamos de subtraindo, e o resultado nós chamamos de diferença ou resto. E aqui cabe uma observação bem importante. Professor, por que nós precisamos saber dos nomes desses termos? Na subtração, especificamente, o minuendo, ele sempre vai ficar no primeiro termo. Ele é sempre o primeiro termo. É ele que vai perder a quantidade, né? Então, nós temos o subtraindo, que vai fazer a retirada do valor total. E a diferença, ou o resto, é o resultado dessa operação. Por que é importante sabermos que o minuendo vai ficar lá em cima? Porque na subtração, o minuendo ele é sempre maior do que o subtraindo. A gente tem o minuendo sempre um valor maior do que o subtraindo. Senão, não seria possível realizar essa operação de subtração. Observe, se eu tenho uma quantidade de 10 brinquedos, 10 sandálias, 10 lápis ou 10 reais, eu consigo tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, consigo não tirar nada. Mas eu não consigo tirar 11 de 10, porque eu só tenho 10. Então, eu preciso que o minuendo seja sempre maior do que o subtraindo. Lá na frente, quando vocês chegarem no 6º, 7º ano, vocês vão saber, vocês vão estudar que essa possibilidade existe em outro conjunto numérico. Nesse caso aqui, nós estamos estudando os números naturais, o conjunto dos números naturais. Então, no conjunto dos números naturais, só é possível realizar a subtração quando o minuendo é maior do que o subtraindo. E aí a gente vai ficar sempre atento a isso, porque quando você encontrar o diferente, essa subtração ela não vai ser possível no conjunto dos números naturais. Então vamos observar a resolução dessa subtração. Eu tenho aqui, novamente, 9.753 menos 6.312. Como nós vamos operar essa subtração? Assim como na adição, na subtração, nós vamos começar sempre da direita para a esquerda. Ou seja, nós vamos iniciar sempre pela unidade. Nós começamos sempre pela unidade e em seguida vamos para a dezena, para a centena, unidade de milhar e assim por diante. Nesse caso aqui eu tenho o 3 menos 2 na casa das unidades, na ordem das unidades. Então nós vamos comparar, que vamos pegar os dois e nós vamos comparar. Nós temos aqui a comparação com o material dourado. Esse material dourado, no caso da unidade, é representada pelos cubos. Se eu tenho aqui, então, 3 cubinhos, então a quantidade. Se eu tiro 2, obviamente, vai sobrar 1. Eu estou tratando aqui de unidade. Então, vamos para as dezenas. Eu tenho aqui na dezena 5 menos 1. Lembrando que aqui se trata de dezena. Então, 5 dezenas, tiro uma dezena, sobram 4. Vamos, então, para as centenas. Eu tenho aqui na centena 7 e 3. 7 menos 3. Então, nós pegamos aqui ainda, com o auxílio do material dourado, 7 centenas menos 3. Nós ficamos aí com 4 centenas. Vamos, então, para a unidade de milhar. 9 menos 6. Ainda com o auxílio do material dourado, essa subtração vai ficar 3. Logo, nós podemos dizer que 9.753 menos 6.312, eu vou obter como resultado 3.441. Observem vocês como é importante nós seguirmos a regrinha na hora de armar, na hora de montar esse algoritmo. Nós precisamos casar sempre unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Se nós fazemos de maneira diferente, no final o nosso resultado vai dar errado. Então, vamos fazer mais um exemplo para que não fique nenhuma dúvida de como proceder na resolução da operação de subtração.
Então, eu tenho aqui 9.207 menos 3.462. Nós temos aqui, então, o minuendo maior do que o subtraindo. Essa conta, então, é perfeitamente possível de ser resolvida. Nós vamos lá começar unidade com unidade novamente, né? Então, eu tenho 7 menos 2, com auxílio do material dourado aqui vai nos ajudar a compreender melhor. Tenho 7, tiro 2, nós vamos ficar com 5 unidades. Vamos lá para casa, para a ordem das dezenas. E aqui nós temos uma situação que pode acontecer tranquilamente e nós não vamos nos desesperar. Observem, eu tenho 0 para tirar 6. Professor, mas como isso? Como é que eu vou tirar 6 de 0? Não dá para fazer essa operação. E aí nós vamos lembrar do que nós aprendemos lá no quarto, no terceiro ano. Nós vamos trabalhar aqui com uma reserva que lá na escola os nossos pais sempre falam tomar emprestado. O nome correto é trabalhar com reserva, mas não tem problema nenhum você dizer tomar emprestado, viu? O importante aqui é você chegar ao resultado. Então, como nós vamos proceder? Nós vamos pegar aqui o próximo algarismo, a próxima ordem, que no caso é o 2, e nós vamos retirar uma determinada quantidade. Nesse caso aqui, nós vamos tirar do 2, ele vai ficar 1, e esse 0 que a gente estava trabalhando, ele vai se transformar em 10. Então, nós tiramos sempre da ordem seguinte. Nesse caso agora, nós ficamos com 10 dezenas, ao invés de 0, de nenhuma dezena. Vamos tirar, então, 6 e vai ficar 4. Observem que a ordem seguinte das centenas, a gente tinha lá o 2, nós ficamos com 1. E vai dar certo a operação normalmente, porque nós fizemos essa reserva. Nós tomamos emprestado da casa seguinte, tá certo? Então, lá era 2, ficou 1. E aqui, novamente, nós vamos ter a mesma situação. Eu tenho 1 para tirar 4. Como vai ser possível? Mais uma vez, eu vou trabalhar com a ordem seguinte. Eu vou pegar lá da ordem seguinte um valor, o que era 9, então vai ficar 8. E aqui, o que era 1, vai ficar 11. Então, eu vou pegar esse 11 e agora vai ser possível fazer a operação. 11 menos 4, lembrando que nós estamos trabalhando aqui com o auxílio do material dourado, e eu tirando 11 centenas, de 11 centenas eu tirando 4, nós vamos ficar, obviamente, com 7 centenas. E lá no final, na unidade de milhar, nós temos agora 8 para tirar 3. Com o auxílio do nosso material dourado, 8 menos 3, nós vamos ficar com 5. Observem que foi uma operação muito fácil de resolver, mesmo você trabalhando com esse tomar emprestado, com essa reserva, fazendo essa reserva, trabalhando com a ordem seguinte. Então, para que a gente entenda que as operações, elas trabalham sempre conectadas. No caso da subtração, a gente diz que ela é o inverso da adição. Se na adição eu agrego, eu junto, na subtração eu faço o contrário, eu retiro. Então, observem esse exemplo que vai nos ajudar a esclarecer, a entender melhor por que elas são operações inversas. Eu tenho aqui um determinado minuendo e um determinado subtraindo. Ok, mas está faltando valores ali. Como é que eu posso descobrir quais são esses valores que estão faltando? Nós vamos trabalhar aqui com a operação inversa da subtração, que é a adição. Então, nós vamos observar bem quais são os algarismos que estão faltando e nós vamos trabalhar usando a adição. Nesse caso, a adição com os números que são possíveis realizar essa soma.
Aqui, começando da unidade, eu tenho o 6 no subtraindo e o 3 lá no meu resultado. Então, eu vou somar 6 mais 3, dá 9. E aí, se você fazer a operação inversa, 9 menos 6, nós vamos encontrar o 3. Logo, lá em cima estava faltando o 9. Já aqui no nosso segundo número desconhecido, eu tenho o 5 no minuendo, não tenho subtraindo, e aí eu tenho o 4 lá como resultado, né? Então, como nós vamos proceder para descobrir o número que está faltando? Nesse caso aqui, eu vou trabalhar novamente com a subtração, porque foi me dado o minuendo, né? O valor total lá do algarismo. E aí eu tenho como resultado 4. Como foi feita essa subtração? Qual número eu tirei do 5 para resultar em 4? Então, nesse caso aqui, eu tenho o algarismo 1. Então, se eu tenho 5 menos 1 igual a 4. Na próxima ordem, nós temos aqui 7 menos 2, normal, né? Os algarismos, os valores normais para realizar a subtração. Logo, 7 menos 2 é igual a 5. E lá no finalzinho, nós temos na unidade de milhar só o 3 como resultado. Não tem nada no subtraindo e tem o lugar do minuendo. Se ali eu tive como resultado 3 e não tem nada fazendo a operação de subtração com o nosso número desconhecido, obviamente que lá em cima é um 3 e nós só fizemos baixar esse valor. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. E não se preocupem, a subtração é uma operação muito fácil. Quando aparece esse tomar emprestado, essa reserva, você não precisa se preocupar. Calma, respira e faz com tranquilidade. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!